Olá, a conversa de peso de hoje traz à tona a trajetória de um hamburguense muito conhecido. Vamos falar hoje de política. Meu convidado é natural de Novo Hamburgo, filho do seu Alvício e da dona Verna. Cresceu em uma família de origem simples, com o pai padeiro e a mãe cozinheira. Ainda jovem, precisou interromper os estudos para trabalhar. Mais tarde, já adulto, retomou a formação acadêmica, ingressando no curso de licenciatura em matemática no Unicinos. Sua trajetória profissional é marcada por diversas experiências. Começou como empacotador do antigo mercado nacional e ao longo dos anos atuou como garçom, atividade que exerceu por mais de 15 anos, além de trabalhar como despachante de trânsito no setor de alimentação, funerária, como padeiro e confeiteiro, também como econômico de clube de futebol. Atualmente é proprietário do restaurante WM, Lanches X do Marquinhos. Na área comunitária e esportiva, teve participação ativa no futebol amador, sendo presidente de clubes como Canto do Rio, Olaria e Rondônia. Além de presidir por 2 mandatos a Associação Hamburguense de Futebol Amador, a AFA. Também atuou na administração pública municipal em diferentes funções, incluindo áreas como regularização fundiária, patrimônio, serviços urbanos e obras. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, desde 1996, foi candidato a vereador em diferentes eleições, ocupou cargos na executiva do partido ao longo dos anos. Atualmente, preside o Diretório Municipal de Novo Hamburgo e é coordenador regional do Vale do Rio dos Sinos. É pastor evangélico, sendo presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Ação para Jesus Cristo. Pai do Júnior, do Micael, da Jennifer e avô da Maria Clara, do Davi e do Joaquim. Entre os momentos marcantes da vida, cita a perda dos pais, em um período de 38 dias de internação hospitalar, incluindo 15 dias em coma. Hoje teremos uma conversa de peso com Marcos Alexandre Ratzenberger. Marquinhos, bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Me sinto muito, orgulhoso até por poder estar aqui, né? A gente já teve outras oportunidades, mas nesse programa me desperta assim uma emoção muito grande, porque a gente sabe que essa bancada é uma bancada de peso mesmo, né? E eu não sou tão pesado assim, mas É pela envergadura dos convidados, não tenha dúvida não, é disso. verdade. Mas, como eu estava te dizendo, me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte deste programa agora, né? E de poder explanar também, agora já se tornou, né, de conhecimento, né, dos ouvintes e telespectadores, um pouco da minha trajetória, da minha vida, né? E então estamos aí para poder colaborar e poder somar naquilo que vem cada vez mais evoluir e poder intensificar tudo aquilo que faz parte da nossa vida, né? Principalmente na política, né, Rodrigo? Que é o que a gente tem vivido já de um bom tempo para cá e faz parte do nosso dia a dia isso. Ô Marcos, por que essa vocação comunitária, hein? Essa participação dentro da sociedade, da comunidade? Rodrigo, na verdade, o que acontece? Eu até me emociono um pouco, mas a gente, como tu mesmo leste ali, né, comentaste, a gente nasceu numa família pobre, tá? Com dificuldades. Só para te ter uma ideia, a minha casa, nós não tínhamos água encanada, né? O fogão a gás era usado só no final de semana, quando vinha visitas, porque o hábito de cozinhar era no fogão a lenha. O nosso banheiro, ele era aquecido, a água para poder tomar banho, né? Então, assim, ó, a gente, em cima da que a gente viveu já, o que a gente presenciou, a gente tem buscado, num ato de solidariedade, através de assistencialismo, tentar poder levar para as pessoas uma questão muito natural do que se pode fazer e da maneira que se precisa fazer para sobressair a tantas dificuldades que esse mundo tão cruel, tanto ganancioso, que ele acaba tirando as pessoas do seu foco natural e verdadeiro e leva para uma questão muitas vezes necessária, onde as pessoas mesmo elas perdem até o seu próprio respeito por si mesmo, né? Então, assim, essa parte assim que nos leva para poder trabalhar dessa forma, ela é em cima daquilo que a gente tem visto e tem vivenciado numa sociedade que é tão carente. Ô Marquinhos, é a política a forma de buscar essa aproximação? Porque tu fez movimento comunitário em várias frentes, né?
Mas o futebol, muito especialmente, é uma frente e são sempre movimentos do futebol amador, aonde não raro são as escolinhas que puxam muito desse movimento, que é trazer a gurizada para o esporte, para uma outra visão de mundo, né? Mas a tua presença, tanto como militante político, quanto dentro da vida comunitária como um todo, ela está conectada ao esporte e é próximo da formação, né? E na verdade, assim, Rodrigo, o que que isso, como uma questão leva a outra, né? Eu sou de periferia, né? Ah, eu, quando a gente se despontou na Nascido parte onde exatamente? em Novo Hamburgo Mas que mesmo. bairro? Que lugar? Antigamente ele era o bairro industrial, né? Porque era a parte baixa da Rondônia. Tá bem, Eu moro desde que nasci na Rua Horizontina, tá bem. né? Atrás do Parque Floresta Imperial. Uhum. E assim, ó, a gente sempre teve um trabalho muito envolvido com a periferia, aonde assim a gente buscava através do social, no futebol, que hoje perdeu-se esses valores, até porque também a gente tem que dizer que a administração pública não é culpa desse governo, mas de governos anteriores. Sucessivos governos, inclusive. Exatamente. Os clubes de futebol da várzea, aonde eles deveriam de manter ainda um trabalho junto com as bases, que são as crianças, elas deixaram de existir isso, tá? Então, assim, ó, eu lembro bem quando eu cheguei no Canto do Rio, as crianças saíam do colégio, Rodrigo, elas nem iam para casa. Elas pulavam a cerca do campo e já iam bater bola e ficavam. Às vezes, o que que acontecia? As mães olhavam lá, tá lá jogando bola, deixa lá, tá jogando, tá bem tranquilo. Até por uma questão assim, ó, puxa, se tu chamar a criança para dentro de casa, tu vai ter que oferecer alguma coisa para comer. E muitas vezes não é, né, tão tranquilo para um pai de família que tem 4, 5 filhos de poder oferecer isso. Então eu fui vendo aquilo ali como uma maneira de poder buscar alguma coisa que pudesse fortalecer. Então, desde o tempo em que eu assumi o Canto do Rio de 95, eu me fiz necessário nessa parte. Eu fazia alguns sopões, as crianças saíam da escola, passavam lá pela sede, recebiam uma alimentação, um sanduíche, uma sopa, alguma coisa que eles se sentiam valorizados. E também outra coisa, na própria parte do carinho, porque as pessoas muitas vezes elas têm pais que saem de manhã, os filhos estão dormindo, voltam de noite, os filhos já estão dormindo de novo. Então a falta de carinho, de contato, muitas vezes a criança ela acaba buscando numa pessoa estranha, digamos, ao seu convívio familiar, e ela se sente segura. Então isso foi me cada vez mais me envolvendo de uma forma que eu me senti valorizado para mim mesmo, tá? Não valorizado para a sociedade, valorizado para mim. Eu vi que alguma coisa me interessava e eu podia oferecer para essas pessoas. E isso envolveu as próprias famílias. Os pais começaram a me procurar e dizer, bah, fulano assim, depois que ele começou a estar contigo aí, começou a mudar o comportamento, o convívio, a família começou a se entender mais no relacionamento de pai e filho, de irmãos. Tem um caso, Rodrigo, de uma mãe que veio e disse assim para mim, Marcos, bah, eu preciso que tu vá com o Alexandre para a escola. Deus do céu, mas como assim? Ele não quer ir para a aula se tu não levar ele. Eu tive que ir para a escola e aí apresentei lá para a professora e a professora disse, olha só, hoje a gente tem um coleguinha novo, o Alexandre, coisa e tal. Ela fez a apresentação dele, então tá, tchau. Ele, não, eu vou embora. Aí eu só fico se o Marquinhos ficar. E eu me lembro como se fosse hoje, eu permaneci até um certo horário do colégio para manter ele na aula e ele entender que ele precisava, que era necessário, além da parte social que ele estava vivendo, de poder. E ele lembra até hoje, quando a gente fala, e ele diz, ó, quem me levou para a escola foi o Marquinhos. Sabe? Isso gratifica. Isso vale mais do que qualquer valor financeiro. É um presente que a gente guarda no coração e que não tem valor numérico para poder compensar isso. Já tinha ali a profissão de fé, Marcos? Assim, ó, eu tenho irmão e sobrinho que são pastores também, né? O pastor Pedro Ratzenberg e o pastor Dionísio Ratzenberg, né? Mas assim, ó, dentro de mim eu sempre busquei algo que pudesse me identificar
tá? Então, assim, ó, eu sempre fiz assim... Isso vem já dos pais? Não, os meus pais, a minha mãe era muito temente a Deus também nessa parte, mas assim, numa maneira mais intensificada não eram, tá? Mas né, os meus pais eram evangélicos também, mas daquela evangélica de confissão luterana, né? Porque hoje, assim, a gente é evangélico numa parte mais definida, né? Trabalhada mais pela palavra do Senhor, vivendo aquilo tudo que Jesus passou, né? E não só ele, mas desde a criação, desde Gênesis até o Apocalipse, a gente prega e vive aquilo que prega, né? Para poder sentir o que é. Né? E a gente teve muitas coisas, né, Rodrigo? Eu fui usuário de drogas, né? Não me orgulho disso, mas isso muitas vezes, sabe o que acontece quando tu chega numa pessoa e tu olha para ela e diz assim, ô cara, o que tu tá querendo da tua vida? Até onde tu acha que tu vai levar a situação? E as pessoas sempre ficam me reprimidas em poder abrir o seu coração. Aí quando tu fala, peraí, deixa eu te falar, eu também já tive nessa situação. Opa, tu começa a passar uma confiança para a pessoa e ela começa a entender, tá, mas tu teve desse jeito e tu tá assim agora. Não, é assim, só que eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E essa decisão eu quero te dar como uma forma de tu buscar também dentro de ti um espaço para poder mudar. E isso tudo vai valorizando o nosso trabalho. E essa parte, como a política, ela entra junto com a parte espiritual e a parte social. As coisas, esses três modelos, né, eles fazem parte. Como é que foi esse negócio de passar 15 dias em coma, hein? Cara, eu vou dizer assim pra ti, eu não sei o que aconteceu nesses 15 Tu dias. não lembra né? de nada? Não lembro de nada. Não viu a luz, aquela coisa branca? Não senti aquele negócio de se a luz, se no fim do túnel tiver uma luz, tu corre pro outro lado, né, e coisa e tal. Não, mas foi bem interessante, Rodrigo, porque assim, ó, eu fui contagiado pela dengue. E como eu sou cardiopata, eu já tive 3 procedimentos cardiológicos que eu fiz, então assim, eu tenho que tomar todo dia uma medicação. E quando foi constatado que era dengue que eu tinha, o que os médicos falaram? Não pode tomar nenhum tipo de medicação a não ser paracetamol ou dipirona. E eu acabei, então, deixando de lado, e o meu sistema neurológico foi o que abalou mais, porque o meu coração, todos os órgãos vitais estavam funcionando perfeitamente, mas o meu cérebro, ele acabou como se eu estivesse a cada dia andando em câmera lenta. Foi diminuindo e eu acabei apagando. Então isso assim foi uma experiência muito boa para testemunhar o que Deus tem feito por mim, né? E para consumar o propósito que eu tenho com Deus, porque a gente tem um trabalho muito, como eu disse para ti, a melhor escola, a melhor faculdade que eu tive foi a faculdade da vida. Por que o PDT? PDT por ser 30 anos de PDT esse ano. 30 anos, né? Estou filiado desde 96, né? Desde que o Ayrton assumiu o primeiro mandato o Ayrton como muito prefeito. Importante ali no Canto do Rio, na Claro, Vila Marrocos, sim, naquela sim. volta toda. Não, né? muitas famílias foram assistidas né, pela empresa que o Ayrton tinha, e eu também, como empresário, fornecia também, né? E eles eram meus clientes, isso tudo também é muito importante, e principalmente lá no Canto do Rio, como eu disse, é um clube de periferia, e eu lembro que em 96, quando nós disputamos o primeiro campeonato do Canto do Rio, nós fomos campeão da Copa Sabiá. Lembra do Sabiá, que foi homenageado, houve o acidente dele, que ele né, sofreu um acidente ali na frente do Pio 12 e veio a falecer, então foi feita uma homenagem para ele e a gente foi campeão. Então, assim, ó, foi uma mudança. Isso tudo, Rodrigo, ela intensifica dentro do meu coração o propósito que eu tenho, porque, assim, ó, dificilmente as coisas às quais eu estou ou participo não têm dado um resultado positivo, né? Eu sempre digo assim, eu posso não ser o ganhador, mas eu estou disputando sempre o primeiro lugar, Boa. né? E eu uso isso como uma maneira de me auto-valorizar também, sabe? Porque eu não consigo acreditar que, será que vai dar certo? Eu só vou saber se vai dar certo se eu
Como é que chega o PDT nas eleições de 2026? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Marcos ou Marquinhos Ratzenberger. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Há quase 30 anos no mercado, o Grupo De Ferrari oferece qualidade e satisfação na prestação de serviços de internet residencial, comercial e em servidores dedicados em todo o Vale dos Sinos. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do nosso trabalho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente do PDT de Novo Hamburgo e coordenador regional do PDT aqui no Vale dos Sinos, Marcos Ratzenberger, no oferecimento Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, KSA, Soluções Contábeis e Empresariais, Mercator Feiras e Eventos, vem aí ó, 0 mais, 29 e 30 de junho e 1º de julho, na nossa FENAC, Central de Alarmes, Segurança Real e DSI Internet, sempre presente contigo. Eu provocava o Marcos antes de irmos para o intervalo, né? Ou, como muito todo mundo chama, conhece ele, Marquinhos, o do X do Marquinhos, né? Lá onde antigamente, quase esquina com a 7 de setembro, a Pedro Adams. Não chega a ser bem esquina, né? Quase esquina, um pouco antes, ali, uma meia quadra antes. Ali. É metade. Onde era antigamente o Bonanza. Isso. Né? BNZ ali, né? O Marquinhos, como PDT, a gente conversou sobre isso no Estação Hamburgo que tu teve comigo. Exatamente. Né? Como é que o PDT chega às eleições de 2026? Na verdade, naquele momento em que nós estamos conversando, ainda não havia sido definido nada. Haviam rumores de que uma grande possibilidade da coligação que envolvesse o PDT com o PT para fazer uma frente, né? Era muito viável, mas em alguns momentos tinha resistência do próprio partido, que é natural, um partido que tem o governo federal, abrir mão, né, para apoiar uma candidatura que não seja oposição, mas que não era visto. O PT ele tem uma ideia de manter sempre o rótulo de frente. Tá? E a gente tem que respeitar por essas questões. Só que assim, ó, nós temos que entender que o PDT ele também tem, dentro desse processo político, uma importância muito grande. Aonde a gente sabe que nós temos histórias e temos grandes políticos, lideranças que desenvolveram, não só a nível estadual, como nível nacional, a política do país. Então, assim, ó, havia a necessidade de se olhar com uma maneira diferente essa coligação, aonde a Juliana ela vem destacando-se a cada dia, né, com projetos, né, porque não adianta tu ter só uma pessoa para poder assumir um cargo. Nós temos que ter projetos, nós temos que ter trabalho, nós temos que ter postura para poder entender que a história do PDT ela tem que ser respeitada e tem que se pôr em prática tudo aquilo, tanto que foram lutados por tantos outros líderes e principalmente pelo Leonel de Moura Brizola, né? Na educação, na saúde, e a gente sabe assim que isso também foi um peso pesado nessa decisão, aonde o PT abriu mão então da candidatura própria, né, para poder coligar conosco numa questão de poder entender que não só para o Rio Grande,
mas também pela questão da própria reeleição do presidente Lula, que seria algo muito importante, porque querendo ou não, o sul do país, ele tem muitos votos. E nessa questão toda, ela foi feita uma avaliação, foi discutido, claro que é natural que cada um pudesse manter o seu ponto de vista e defender isso, mas assim, entendeu-se que dentro de todo o processo político, no momento, o PDT era o melhor partido para poder encabeçar esse projeto para o Rio Grande, mas também intensificando a candidatura do presidente Lula. Isso, claro, aí vai ter alguns que vão se sentir insatisfeitos, outros que vão se sentir muito felizes, positivamente, mas é um processo, Rodrigo, que ele é necessário para cada dia, um dia após o outro, acontecer passos lentos, mas que sejam, digamos assim, de definição. Nós não podemos esperar muito, porque as eleições estão logo aí. E são 45 dias de campanha. Estamos vivendo o período eleitoral, né? Exato. Já estávamos antes, né? Porque a partir... Eu sempre digo assim, ó, a cada 2 anos nós temos uma eleição, só que essa eleição... Terminou a eleição desse ano, nós já temos que começar a próxima. Nós já estamos trabalhando na eleição de 2028, onde nós estamos buscando lideranças para nos representar na Câmara de Vereadores e para buscar também uma candidatura à prefeitura. Isso se faz necessário. E depois dessa construção com a Juliana, eu posso dizer para ti, o PDT de Novo Hamburgo, ele tomou um fôlego tão grande que todos os dias eu recebo ligações de pessoas influentes na política de Novo Hamburgo que se colocam à disposição de poder contribuir para esse momento, mas também buscando um trabalho que venha determinar na campanha para 2028. Como é que a região encara isso? Que nomes vocês estão oferecendo para a deputação? De que forma vão conseguir se integrar a essa candidatura majoritária também? Não, isso é uma questão muito assim direta e, claro, como eu disse, cada partido vai defender os seus próprios candidatos. Isso é natural que aconteça. Sim, o PT tem os candidatos dele. Tem, nós temos aqui, PV, claro, a federação ali, né? Exatamente. PT, PV, PSD, né? E o que a gente vê de positivo nisso é que, dentro de um contexto geral, a própria Manuela, né, hoje é candidata a senadora. Pelo PSOL, né? Né? E chapa, que vai representar a coligação. Né? Então, assim, ó, tu imagina se cada um colocasse e lançasse um candidato a senador, ia dividir muitas coisas. Então, assim, ó, toda essa construção política ela é feita em cima de uma leitura para poder viabilizar quais as melhores condições e possibilidades de, pelo menos nesse processo, ter uma representação de um senador que faça parte desse projeto, né, defenda esse projeto a nível estadual, que tenha também ligação direta com os partidos que estão coligados, né? E que ela possa estar defendendo em todo aquilo tudo que quem tem que ser beneficiado é a população, é a comunidade, é o povo carente que precisa, que até muitas vezes é desmerecido e muitas vezes rejeitado, porque a gente teve já, né, questões, o próprio PDT elegeu o senador e, na verdade, tivemos decepção, né? Não vamos citar nomes, né? Mas é natural, a gente sabe. Também, assim como candidatos, como deputados que se elegeram, usaram do partido para se eleger e acabaram abandonando a sigla. Não defenderam a ideologia partidária. Passaram a defender as suas próprias ideologias e interesses. E como coordenador regional, tu precisa fazer essa fala com políticos diferentes de toda a região, né? O ex-prefeito Luciano Orsi, pré-candidato, por exemplo, né? Uma bancada forte como é a do PDT em São Leopoldo, muito pela capitania do Ari Moura, né? Pelo falecido Ari Moura, mas hoje com 5 vereadores que são o fiel da balança para tudo que acontece na área política da cidade, que deve oferecer um nome às eleições desse ano. Um PDT muito diferente em Portão, com um candidato empresário que tem uma pegada diferente, mas com um olhar atento à comunidade, à sociedade, né?
Como é que é essa tua construção como liderança de uma região com tantos PDTs diferentes como é o Vale dos Sinos, né? Como tu citaste o Portão, tu sabe que o presidente do PDT de Portão, ele renunciou, né, à presidência, né? Ele saiu, o prefeito, né, que era presidente, e eu tive uma visita com ele há poucos dias lá no gabinete dele, né? E quando nós estávamos conversando nessa construção, e ele disse: "Bah, Marcos, olha só, eu tô abandonando a política. Eu tô afastando porque assim, eu tenho o meu trabalho, né? Eu sou empresário, tem algumas coisas que eu preciso me dedicar mais", mas ele, né, deixou bem claro que não vai em momento nenhum se colocar contrário, mas ele pediu naquele momento que ele precisava de um repouso político. E não só ele, como a gente vê em tantos outros lugares. A gente tem, inclusive, vereadores que declararam que vão apoiar a candidatura do outro concorrente, né? E aí o que acontece? Como é que nós vamos entender ou vamos aceitar que o vereador do PDT ou mesmo o vereador do PT ou as demais lideranças e partidos políticos que compõem essa coligação vão estar defendendo uma outra candidatura de um candidato de partidos totalmente E não contrários? só de partidos, mas de um espectro político diferente. Tudo. Então é assim, a ideologia é totalmente Isso. diferente. E nós temos que buscar isso como uma maneira. Então, assim, ó, o PDT ou até o PT mesmo, ele tem que avaliar muito bem os seus candidatos, porque só aqui no Vale dos Sinos, Rodrigo, nós temos mais de 1 milhão de votos. Aí tu imagina, assim, o que dá para se trabalhar. E se Quantos deputados estaduais, federais e o peso para eleger um governador. E Exatamente, só que assim, nós estamos carentes, né, Sim. de candidaturas locais, né? Agora, como tu disse, o Orsi desponta, tá, como uma liderança muito importante, a deputada estadual, mas eu já havia comentado no outro programa que nós estivemos, que pela situação em que a coligação estava se apresentando, viriam outros candidatos de peso que não estavam interessados até o momento, mas que com a aproximação do próprio PT e com a construção da Juliana, eles, vou colocar o meu nome à disposição para poder ingressar. Já pode contar para mim esses nomes? Não, é que a gente tem algumas coisas ainda, né? Porque não adianta, né, Rodrigo? Tu sabe, porque tem limitações, Estamos né? vendo de pré-campanha esse momento. Não, tem limitações, tem números, né? Já tem data para a convenção estadual? A nossa vai ser em 21 de julho, se eu não me engano, 21, 22, nesse momento. Ali teremos essa certeza. Até a última reunião que eu estive das coordenadorias, nós estamos montando um calendário onde 16 cidades do estado iriam receber a visita da Juliana, das coordenadorias, né, iriam receber a visita da Juliana. Mas assim, o cenário mudou. Agora nós temos, então, não é mais só Juliana, agora é o Juliana e Preto. Então, assim, ó, a gente tem que entender que o cenário é outro, as visitas também vão ser outras, então a agenda já mudou, né? Isso é muito bom, é muito positivo. Vai dar mais trabalho, vai dar mais desgaste, mas aonde a gente quer conseguir mostrar que o trabalho ele tem um propósito, a gente tem que se dispor a isso. A gente tem forte candidatura de direita, né? O Tenente Coronel Zucco, com um apoio, uma aliança muito ampla, né? O Progressistas, um maior partido, talvez o Rio Grande do Sul nesse momento, né? Pelo menos em quantidade de vereadores, prefeitos, deputados. PL, claro, republicanos, claro, né? A gente tem o atual vice-governador como um pré-candidato, né? Com apoio forte do governador, um nome sempre despertando paixões e ódios, né? Paixões para todos os lados, mas que recebeu recentemente o apoio de grandes empresários, como Clóvis Tramontina, que abriu o voto, disse que o melhor para o Estado era uma continuidade, né? Que encontros tu acha, que caminhos tu acha que serão trilhados para poder se posicionar no meio dessas feras aí? Juliana Brizola vai estar no segundo turno, me parece isso muito óbvio. A gente, né, trabalha para isso. Nós não estamos nem só trabalhando para o segundo turno, na verdade nós estamos, né, trabalhando para que ela seja eleita de fato e verdade, né?
E isso é uma questão natural até do bom resultado do trabalho que nós vamos estar fazendo. Mas assim, a gente sabe muito bem que a política ela é dinâmica, né, Gabriel? O Rodrigo. O Gabriel, ele tem um trabalho e ele desponta, né, com um percentual. E essa situação, ela pode fazer uma grande diferença para o segundo turno. Então, o cenário que apresenta hoje o governo do estado do Rio Grande do Sul é com certeza, a partir do momento em que for consolidado os dois candidatos que irão disputar o segundo turno, há uma nova construção para isso. Tudo volta de uma estaca zero, aonde cada militância, cada partido vai buscar dentro das suas bases a fortificação para a candidatura a nível de governo de estado. Então, assim, a gente sabe que a cada momento o cenário político ele muda. Então, a gente tem que estar cuidando toda a questão de como é que tu vai bater na pessoa, o que tu vai apresentar contra ele, porque tu não pode também, daqui a pouco, o que já nos aconteceu, e que foi numa época aqui em Novo Hamburgo, onde nós tínhamos a candidatura do Tarcísio para prefeito e a Lorena como vice, e o Tarcísio foi impugnado, né? Foi cassado, não pôde assumir, e na mesma eleição, na suplementar, a Lorena, que era vice do Tarcísio, veio ser a vice do Paulo Kopchina, que era a principal liderança de oposição naquele momento. E isso, na verdade, trouxe assim, uma coisa muito desgastante. E o povo entendeu, e o marketing, ele usou aquele termo, né, que, poxa, uma vice-prefeita do momento, ela passa a ser candidata a vice do concorrente. Tu não tem como conseguir defender isso. E o povo, ele quer pessoas que demonstram aquilo que é. Então, assim, a gente tem que ver também nessa parte do governo do Estado. A política idolatra, execra, idolatra a traição e execra o traidor. Exatamente, né? E isso tem que se cuidar muito na política. Marcos Ratzenberger, uma alegria te receber aqui. Muito bem-vindo à Vale TV, a nossa Conversa de Peso. Muito obrigado, Rodrigo. E a gente, né, quer poder entender que dentro da questão política, social e também na parte que me toca na espiritual, a gente tem sempre buscado tentar de todas as formas, tá, o melhor para nossa cidade. Hoje eu posso dizer para ti que num todo de todos os nossos 14 vereadores, eu tenho um relacionamento com todos, né? Eu sempre digo assim, as pessoas que me acompanham às vezes em visita, mas os vereadores todos te conhecem? Claro, conhecem, a gente tem um respeito um pelo outro, porque a gente tem, por mais diferentes partidos que nós estejamos, mas a gente tem um objetivo, que é desenvolver um trabalho que venha trazer benefício para a nossa cidade. Isso quando não fazem propaganda do X do Marquinhos lá, porque volta e meia tem um que me diz, vamos lá no X do Marquinhos. É verdade. Não, Ica, por exemplo. E eu tenho o Ica, né? Um grande abraço por ele, que é meu compadre, padrinho do Júnior, então é por isso, quer ver a família dele, quer ver o compadre. É verdade. E vamos mandar um abraço para ele, aproveitando, Rodrigo, a mãezinha dele não está muito bem de saúde, né? Então, assim, a gente tem orado também por ela, né? Então, assim, a gente tem acompanhado o trabalho dele e a gente sabe que é natural, né? Eu sei, eu perdi meus pais, né? E vai chegar um momento que todos nós vamos, né? Sim. Então, mas vamos entender que tão bom é quando nós vivemos em comunhão. Bem, hoje no oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, KSA Soluções Contábeis Empresariais, Mercator Feiras e Eventos, Central de Alarmes e DSI Internet, uma conversa de peso com Marcos Ratzenberger. Um convite a ti, continue com a programação da nossa Vale TV.